capítulo 3. E uma das perguntas, né, que foi sugerida ali no material de apoio foi a seguinte: como estamos lidando com as nossas emoções? Estamos lutando contra elas? E ali no capítulo 3, logo ali na página 25, o autor fala sobre 3 aspectos, né? Também ainda continuando no anterior, a gente falou como ter a cura da mente de Cristo. E no capítulo 3, ele fala sobre 3 aspectos para que nós possamos ter a mente de Cristo. E ele fala sobre a consolação, é um dos aspectos, comunhão e compaixão, né? E uma das coisas que me chamou a atenção ali, quando ele fala sobre a consolação, ele fala que a consolação, né, ele é o ato de consolar, né? E Jesus, a verdade é que Jesus não nos prometeu uma anestesia que tiraria nossa dor, mas sim um consolador que estaria ao nosso lado em meio às nossas dores. Está ali na página 26. Por amor, ele nos consolará, mas a dor estará presente em nossa vida e fará parte do propósito de Deus para este tempo. Eu gostaria, sem dúvida alguma, ele fala, de viver em um mundo sem dor. Essa seria a nossa preferência, se pudéssemos escolher. Mas desde a queda e a nossa deformação no Éden, a dor cumpre o propósito de nos alertar de algo que está errado ou deformado e precisa ser restaurado, né? Passaremos por tribulações, por adversidades, por doenças no corpo e na mente. E mesmo que nós sejamos amigos íntimos de Jesus, não estaremos imunes às dores deste tempo presente. Pelo contrário, algumas delas serão exclusivas dos amigos de Jesus, né? Haja vista os exemplos de Jó e Lázaro. Isso me chamou muito a atenção, né? Algumas dores serão exclusivas dos amigos de Jesus. E ele fala, né, sobre o consolo do Espírito Santo, né, que é o nosso consolador, né, que traz realmente o consolo, aquele que enxuga as nossas lágrimas, aquele que nos momentos de tanta dificuldade, onde nós já oramos de todas as formas que nós imaginamos que deveria ser orado, e quando nós estamos na presença do Espírito Santo, e a gente já não sabe mais como orar. Ele intercede por nós, né, com gemidos inexprimíveis, muitas vezes nos encorajando e nos fortalecendo realmente a permanecer, né, até que realmente toda essa dor, toda essa tribulação, toda essa adversidade passe nas nossas vidas. E a terceira que ele fala, né, é sobre realmente ele falou sobre o Espírito Santo, que é o consolo, e ele fala sobre a comunhão do Espírito Santo também. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, que ele fala que a comunhão do Espírito é resultado não apenas de o Senhor estar ao nosso lado, mas de ele se unir a nós em nossas dores, né? Ele se conecta a nós e nos une, né, através da obra da cruz. Então, e eu gosto muito também quando ele fala sobre a comunhão. Eu quero te lembrar também em relação à comunhão com as outras pessoas. Nós também somos curados e sarados através da comunhão de outros relacionamentos, né? É prova disso esses encontros que nós estamos tendo do Clube do Livro, né? Se muitas vezes as pessoas são usadas para nos ferir, existem pessoas que são usadas para nos curar também, né? O Senhor ainda usa pessoas para nos curar. Então, assim, não é somente a obra do Espírito Santo, e é a maravilhosa, é a obra mais perfeita, a obra do Espírito Santo, mas nós precisamos lembrar realmente sobre esse terceiro aspecto, que fala de comunhão, que nós também, através da comunhão dos nossos relacionamentos, né, nós também somos encorajados, né, nós também somos fortalecidos através dos relacionamentos. E se tem alguns relacionamentos que nos
ferem e nos machucam. Deus levanta pessoas também para nos curar. Amém? Carol, eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso, né? Sobre essa parte do capítulo 3 do livro. O que você tem para nos falar? Certo. Em primeiro lugar, eu achei esse capítulo lindo, né? Porque mostra o quanto Jesus entende todas as nossas emoções. Ele vivenciou todas as nossas emoções também, né? Ele não veio para a Terra como um Deus supremo e sublime que não sentiu nada e que passou ileso por essa Terra, né? Não, ele sofreu na pele dele todas as nossas emoções. E se o próprio Jesus passou por tudo isso, eu fico me perguntando, né? E tem tudo a ver com a pergunta do nosso script ali, né? Por que muitas vezes nós ficamos lutando contra as nossas emoções? Se até Jesus viveu sofrimento, dor, medo, ansiedade, por que às vezes a gente quer lutar contra aquilo? E o que eu quero chamar a nossa atenção nessa noite para as nossas emoções é que elas são um presente de Deus, na verdade, para nós. As nossas emoções são um sinal de alerta. Então, se nós não tivéssemos emoções desconfortáveis, talvez, a gente nunca ia saber que algum pensamento nosso está errado. A gente nunca ia identificar pensamentos distorcidos que nos fazem sentir de uma forma ruim. Então, as nossas emoções, na verdade, elas são um presente do Senhor. Por mais desconfortáveis que elas sejam. Porque elas são um sinal de alerta para nós. Então, é através do que a gente sente, das nossas emoções, que a gente pode voltar e pensar, qual é o pensamento que está por trás disso? Então, por que eu estou tão triste? Porque vocês vão concordar comigo que tem muitos dias que a gente está bem e do nada a gente fica mal. Alguém já passou por isso? Eu já. De estar super bem e do nada fica de mau humor. Ou tá super bem e do nada fica desanimada. Esse é o Espírito Santo falando, filha, alguma coisa passou aí na sua cabeça que tá te fazendo se sentir assim. Né? Então, as nossas emoções, na verdade, elas precisam ser acolhidas e entendidas para que a gente saiba o que precisa ser renovado na nossa mente. Né? O melhor de tudo, como eu falei, Jesus entende todas as nossas emoções. Então, se às vezes está difícil reconhecer qual pensamento está ruim, leva para o Senhor, como eu já falei. Pergunta para Ele, de onde vem essa emoção? Por que eu fico triste do nada? Por que eu fico desanimada do nada? Ele vai mostrar. Então, as nossas emoções são uma ferramenta de autoconhecimento, na verdade. A gente pode usar o entendimento das nossas emoções para entender o que está passando na nossa mente. E aí entra um processo de transformação. Interessante isso que você falou. Muitas vezes a gente passa por algumas situações, né, na nossa vida. Eu sei porque eu parecer jovem, mas eu já passei por muitas situações na minha vida e eu lembro que toda vez que vem uma situação pontual, às vezes surge um pensamento, sim, mas surge às vezes um sentimento e quando eu vou para a presença do Senhor, Deus fala exatamente o porquê Ele está usando aquela situação para trabalhar algo em mim. E toda vez que eu me deparo com situações assim, eu já falo para o Senhor, Deus, faz tudo o que você tem que fazer. Né? Faz tudo o que você tem que fazer, eu me entrego aqui aos seus processos, porque eu acredito que quanto mais a gente se entrega, por isso que é importante viver uma vida de se despojar, né? As coisas se tornam muito mais rápidas e muito mais fáceis de serem trabalhadas pelo Senhor. E ainda falando sobre comunhão, Carol, uma das coisas interessantíssimas que ele fala ali na página 28, que fala sobre isso, realmente a cura, que não existe cura fora da comunhão. Né? Ele fala assim, é interessante pensar que na medicina toda cura é uma comunhão e toda doença é uma separação. Doença acontece quando uma parte não consegue se conectar à outra por algum motivo, seja por uma inflamação, por um coágulo, por uma ferida, por um nódulo, uma formação, qualquer outro motivo. Né? E ele fala justamente isso que eu falei, que é uma frase do Larry Crabb, que fala, não existe cura fora da comunhão.
né? Então, assim, quando eu compartilhei minha história de não ter amiga, a grande verdade é que eu queria estar separada das pessoas. Eu era uma pessoa ferida. Eu não gostaria de ter comunhão com as pessoas. E, na verdade, eu nunca seria curada se eu não tivesse me lançado realmente, primeiramente para ouvir a voz de Deus, as verdades que Ele tinha ao meu respeito, e depois de me lançar, né, para essa comunhão, de realmente permitir também ser curada através dos relacionamentos.